27º domingo do Tempo Comum, ano B. Leituras para o dia 3/10/2021. O que Deus uniu, o homem não separe. Primeira leitura, Gênesis 2, de 18 a 24. Deus disse: Não é bom que o homem esteja só. Vou dar-lhe um auxiliar semelhante a ele. Então o Senhor Deus, depois de ter formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, conduziu-os até junto do homem, para ver como ele o chamaria, a fim de que todos os seres vivos fossem conhecidos pelo nome que o homem lhes desse. O homem chamou pelos seus nomes todos os animais domésticos, todas as aves dos céus e todos os animais do campo, mas não encontrou um auxiliar semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez descer sobre o homem um sono profundo. Enquanto ele dormia, tirou-lhe uma costela, fazendo crescer carne em seu lugar. Da costela do homem, o Senhor Deus formou a mulher e a apresentou ao homem. Ao vê-lo, o homem exclamou: Esta é osso de meus ossos, carne de minha carne, e chamar-se-á mulher, porque foi tirada do homem. Por isso o homem deixará o pai e a mãe para unir a sua esposa, e os dois serão uma só carne. Irmãos e irmãs, Deus está na origem da vida de todas as coisas e é o centro da vida do homem e da mulher. No projeto de Deus, o homem ocupa lugar de destaque, ou seja, Deus concede a ele a responsabilidade sobre todas as coisas. Quando o homem dá nome aos animais, significa que está tomando posse do mandato que Deus lhe concede de cuidar da criação. Ao dar nome aos animais, o homem descobre que estava só. Não tinha com quem comunicar, não tinha com quem compartilhar, não tinha em quem se apoiar nos momentos de dificuldade. Deus então lhe dá uma companheira para que pudesse viver em comunhão. O homem e a mulher e Deus refaz a trindade que une o céu e a terra, que faz o divino assumir o humano e o humano se tornar divino, ao assumir o projeto amoroso do Pai. Desta forma, não podemos alimentar a divisão, não podemos quebrar os laços da comunhão. Quem escolhe percorrer os caminhos do egoísmo, da autossuficiência, quem coloca a sua preocupação no dinheiro, quem coloca em segundo plano o amor e a família, caminha para uma vida estéril e vazia. Nossa missão é de fortalecer a comunhão, a unidade e de nos tornarmos lugar de salvação. Não fomos criados para a solidão, mas para viver em comunhão com Deus e com os irmãos. Na segunda leitura de Hebreus 2, de 9 a 11, está escrito: Irmãos, Jesus, que por um pouco foi inferior aos anjos, vemo-lo agora coroado de glória e de honra, por causa da morte que sofreu, pois era necessário que, pela graça de Deus, experimentasse a morte em proveito de todos. Convia, na verdade, que Deus, origem e fim de todas as coisas, querendo conduzir muitos filhos para a sua glória, levasse a glória perfeita pelo sofrimento, o autor da salvação. Pois aquele que santifica e os que são santificados procedem todos de um só. Por isso, não se envergonha de lhes chamar irmãos. Irmãos e irmãs, a carta aos Hebreus nos revela a situação difícil que as comunidades cristãs enfrentavam de perseguição e de hostilidade da fé. Os membros destas comunidades estavam contaminados pelo desânimo e começavam a ser seduzidos por certas doutrinas não coerentes com a fé dos apóstolos. O escritor sagrado quer estimular a vivência do compromisso cristão e levar os cristãos ao crescimento e engajamento na fé. Ao assumir a natureza humana, Jesus nos revela a grandeza e a força do amor de Deus por nós. Nós somos chamados a assumir a grandeza do amor que nos redime. Somos chamados a assumir o projeto do Pai e a nos afastar do egoísmo e da autossuficiência. A obediência ao dom do amor traz vida e a desobediência traz a morte. Quando o homem resolve assumir a própria vontade, ele se afasta da vontade de Deus e começa a dar vida aos projetos de ambição, orgulho e morte. A vocação de todos os cristãos é de caminhar para o encontro e o convívio com Deus.
Quem vive em Cristo se liberta das garras da morte e caminha para a vida eterna. No Evangelho de Marcos 10, de 2 a 16, está escrito: Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus uns fariseus para o porem à prova e perguntaram-lhe: Pode um homem repudiar a sua mulher? Jesus disse-lhes: Que vos ordenou Moisés? Eles responderam: Moisés permitiu que se passasse um certificado de divórcio para repudiar a mulher. Jesus disse-lhes: Foi por causa da dureza do vosso coração que ele vos deixou essa lei. Mas no princípio da criação, Deus fê-los homem e mulher. Por isso, o homem deixará pai e mãe para unir a sua esposa, e os dois serão uma só carne. Deste modo, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, não separe o homem que Deus uniu. Em casa, os discípulos interrogaram Jesus de novo sobre o assunto. E Jesus disse-lhes: Quem repudiar a sua mulher e casar com outra, comete adultério contra a primeira. E se a mulher repudiar o marido e casar com outro, comete adultério. Então os apóstolos a comunidade apresentaram Jesus umas crianças para que ele lhes tocasse. Mas os discípulos afastavam-la. Jesus, ao ver isso, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim as criancinhas, não as estorveis. Do que são elas parecidas? Elas se parecem com o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não acolher o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E abraçando as crianças, começou a abençoá-las, impondo a mão sobre elas. Irmãos e irmãs, os fariseus querem saber de Jesus: pode um homem repudiar a mulher? Jesus pergunta: que vos ordenou Moisés? Esta abertura no entendimento da lei não obedece ao projeto de amor a Deus, mas é o resultado da dureza do coração dos homens. Jesus explica que no projeto original, o homem e a mulher foram criados um para o outro, para se completarem, para se ajudarem, para se amarem. Unidos pelo amor, o homem e a mulher formarão uma só carne. O mandamento de Deus é de viver em comunhão total um com o outro, dando-se um ao outro, partilhando a vida um com o outro, unidos por um amor que é mais forte do que qualquer outro vínculo. O amor não alimenta a divisão. A união do homem e da mulher concretiza a força do poder do amor na formação da família e da comunidade. No matrimônio, Deus confia ao homem e à mulher a continuidade da criação, na geração dos filhos e na construção do povo de Deus. O casamento não é negação da vida. O casamento é uma construção amorosa, onde a sustentação está no entendimento, no carinho e no perdão. Não podemos esquecer que o amor também passa por provações, passa por dificuldades, passa pela negação do outro. Não podemos esquecer ainda que muitos programas televisivos pregam o fracasso do amor e o fracasso do matrimônio. Em muitas situações, o amor não é aceito como um compromisso de vida, conforme o plano amoroso de Deus. Muitas vezes o amor é confundido com a atração física, e muitas juras de amor acontecem por conveniência. Precisamos cuidar para que o amor não seja banalizado. Os casais cristãos estão diante do desafio de fortalecer a vocação do amor, do perdão e da vida em comum. As famílias formam a igreja, e a igreja é chamada a ser no mundo a presença e a testemunha do amor que se faz serviço. Como igreja, a família é chamada a acolher, a integrar, a compreender e ajudar aqueles que as circunstâncias impedem de viver a graça e o poder do amor. Não podemos esquecer que formamos um corpo em Cristo. Por isto, como um só corpo, não podemos utilizar do amor para ficar condenando pessoas ou situações que elas enfrentam. Não devemos esquecer que o amor é, acima de tudo, acolhida, graça e perdão. Irmãos e irmãs, que a graça, o amor e o poder de Deus estejam com todos. Amém.